Olá, sejam muito bem-vindos às Escrituras de Café. Sou o Claudio, graças a paz. A paz de Cristo, eu sou o Darlan. É um prazer ter você aqui com a gente. Hoje vamos dar continuidade às doutrinas da graça, enquanto tomamos aquele cafezinho. Mas antes, queremos te convidar a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar. Assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Então vamos juntos explorar as maravilhas da graça divina. Pegue sua Bíblia, a xícara de café e vamos começar. Semana de política e nosso voto deve ser consciente. Vou trazer um texto de Romanos 13:8 para falar um pouco a respeito dessa semana que a gente está vivendo em todo o país. E uma breve reflexão sobre isso, tá? Romanos 13:8 diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, a política é um espaço de bem comum. Ela pode ser uma forma de praticar o amor cristão, desde que esteja fundamentada em valores éticos, para que o voto dos cristãos seja consciente e responsável. É importante considerar alguns aspectos na hora da escolha do seu candidato. Primeiro, conhecer bem o candidato, sua história, propostas e valores, verificando se as promessas são plausíveis e se ele tem um comportamento ético. Também é importante analisar se os projetos dos candidatos estão alinhados com o partido a qual ele é filiado, pois votar em um candidato é votar no partido. Além disso, é essencial lutar contra todas as formas de corrupção, apoiar mecanismos que garantam a ética nas eleições e denunciar práticas corruptas como compra de votos. Também é necessário apoiar propostas que defendam a vida e a dignidade humana, que promovam a liberdade de ensino e a liberdade individual. É importante rejeitar candidatos que defendem o controle estatal excessivo sobre esferas como a família e a igreja, que devem permanecer independentes do Estado. O apoio a candidatos comprometidos com o modelo republicano, que respeitam a Constituição e a separação dos poderes, também é essencial para manter a democracia. Por fim, os cristãos devem valorizar candidatos que respeitam as funções primordiais do Estado, como zelar pela segurança do povo, sem abusar do poder ou cobrar impostos exorbitantes. Que nossas escolhas eleitorais sejam um ato de amor ao próximo e ao país, pois a maior glória é de Deus. Amém. Bom, a gente aprendeu ali na primeira doutrina da graça, que é a depravação total, que a natureza do homem está maculada, doente pela queda. A ruína do homem pelo pecado é total. Dessa forma, se faz necessária a ação de Deus em atrair o homem a ele, pois se não fizer, nenhum da raça humana se salvaria. Justamente porque a vontade do homem é corrompida. Aí Deus, em sua glória, sua soberania, sua graça, sua misericórdia, ele mostra que é capaz de mudar a essência, a vontade do coração do homem através dessa sua própria misericórdia. Deus é quem planta o desejo pelas coisas espirituais, fazendo com que o homem busque e adore a ele. Essa regeneração também recebe o nome de novo nascimento. Mas o homem, então, por ser rebelde, ele não poderia se opor ou resistir? Sim, de certa forma até resiste, mas só até o momento que Deus permite isso. Até essa resistência está nos planos de Deus. O homem, ele nunca pode barrar o agir de Deus, não pode resistir para sempre, pois o Espírito Santo é poderoso, tem soberania absoluta e final para vencer qualquer obstáculo. Onde Deus opera, infalivelmente e efetivamente no coração do homem, ali haverá transformação, regeneração. E aquela alma que antes era inimiga de Deus, depois do seu agir poderoso, se torna receptora às verdades das Escrituras. Essa obra sobrenatural é tanto sobrenatural quanto soberana. É soberana no sentido de que não há vontade envolvida em sua efetivação, a não ser a própria vontade de Deus, porque a vontade do pecador ela vai contra tudo isso, até que seja renovada, é claro. E ela é sobrenatural também porque não há nada na natureza humana pecaminosa para iniciar tal agir de Deus, pois toda a disposição natural do homem é preferir e permanecer em um estado sem Deus. Alguns crentes legalistas, eles rebatem a graça irresistível
pois eles acham que merecem a graça de Deus por alguma obra, por acreditar que conquistaram a graça de Deus por algo que fizeram e automaticamente ganham esse direito. Esse feito divino não é por mérito humano, né? Porque, como já vimos aqui, o homem ele é totalmente depravado, é um ser mau, que não busca a Deus. O único direito que temos é de receber o castigo, mas Deus, por seu amor e misericórdia, nos abençoa a muitos conforme a sua vontade e escolha, segundo a sua própria soberania. Através da morte de Cristo, é que somos amplamente aproximados de Deus, mesmo sem merecer. E isso é graça. Ele não pede nada em troca para ser obtido. Esse chamado ele vem gratuitamente por Deus. Então, algumas pessoas fazem a indagação: já que recebo de graça, eu não preciso fazer mais nada, não preciso amar meu próximo, como exemplo. Não é bem assim. Embora a graça divina não seja trocada por qualquer obra ou ação humana, todos aqueles que herdaram a graça de Cristo espontaneamente praticam boas obras, pois eles entendem que receberam algo grandioso da parte de Deus. Já foi dito aqui, Cristo morreu na cruz e exerceu um poder de salvação eficaz. Jesus nos diz em João 10, 27 e 29 que as ovelhas o conhecem por sua voz, que eles também a conhecem. Então, e elas o seguem. Então, ele dá a vida eterna a elas e elas jamais perecerão. Ninguém vai arrancar essa graça, essa vida eterna, porque o Pai as deu. Então, sendo ele mais poderoso do que ninguém, ou qualquer outra pessoa, ninguém pode roubar essa graça ou fazer com que um eleito caia. Então, quando falamos da graça irresistível de Deus, entendemos que neste momento, o amor de Cristo pelos eleitos é apresentado grandemente. Que através do Espírito Santo saímos daquela imundícia do nosso lamaçal de pecados e somos regenerados para cumprir nosso papel como criação, ao nosso Deus que é Criador. Então, o fim principal do homem é glorificar e honrá-lo. Bom, a gente entende, né? Aprende lá em Gênesis, o homem veio do pó, não se criou sozinho. O vaso também é transformado em algo aproveitável ou não pela vontade do oleiro, e até a madeira ela é moldada de acordo com o propósito que o carpinteiro quer dar a ela. Essas são apenas analogias, mas a que melhor pode exemplificar a questão da graça irresistível é a de um morto. Paulo fala isso em Romanos 3, em Efésios 2. Em Efésios 2 ele diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Um cadáver não pode, de maneira nenhuma, se trazer de volta à vida, chamar seu espírito de volta, se levantar por conta própria. Somente depois que o poder onipotente de Cristo nos restaura, nos regenera, que nos faz enxergar, é aí que podemos ir até Ele. A graça irresistível também recebe o nome de chamada eficaz, vocação eficaz. Ela tem esse nome porque Deus muda a inclinação do coração do eleito, libertando ele da escravidão do pecado. E então, esse eleito, o salvo, ele se submete a Deus, reconhecendo ele como seu Senhor. Como diz em Ezequiel 36, Deus troca aquele coração de pedra e põe um de carne. Agora, aquele que era ímpio, estava afastado pela ação do Espírito Santo, se torna predisposto a aceitar voluntariamente o Evangelho e a salvação em Jesus. A graça se mostra ainda mais irresistível porque é fruto do amor de Deus para com o eleito. João diz na primeira epístola, capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E o próprio Deus declarou como foi que nos atraiu para ele em Oséias 11:4. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Jeremias também fala isso no capítulo 31, versículo 3. Então, quem pode resistir a tal manifestação de amor? As doutrinas da graça, elas visam eliminar esse orgulho, arrogância, soberba, a autoconfiança, né? Elas afastam, elas na verdade matam nossa soberba e colocam os holofotes somente em Deus e no agir do Espírito Santo. Interessante. Segundo alguns pensadores, que centralizam mais o homem na relação com Deus, eles acreditam que o homem escolhe e busca a Deus conforme a sua própria vontade, sua livre escolha, enfim. Eu vi recentemente um vídeo onde as pessoas abordavam sobre esse pensamento. E uma das pessoas que era contra fez a seguinte alusão: imagine Deus, o diabo e você, precisando fazer uma votação democrática para a salvação. Deus escolhe que você será salvo e o diabo escolhe que não.
Então você precisa desempatar. Então o que você vai escolher? Tratando dessa forma, a escolha parece simples. Sempre vamos escolher Deus. Mas se sua escolha fosse através de ações, você não vai escolher onde você vai escolher entre riquezas do mundo, finais de semana em festa, uma mentirinha para não desagradar seu amigo, seu próximo, seu familiar, um xingamento quando estiver estressado, uma olhadinha para a vida do fulano ou ciclano, ou viver se policiando. Não mentindo, não falando palavrões, viver de forma humilde. Isso não significa ser pobre, tá? Final de semana, tirando um dia para a honra e glória de Deus, abrir mão dos vícios, cometer algum pecado é algo natural do homem, algo que é impossível fazer. Então, essa escolha pura em relação à salvação, fica claro que a sua relação de escolha nunca vai ser a favor de Deus. Então, demos graças a Deus por seu amor, pois conseguimos, mesmo com esses males, participar de uma comunhão em vida eterna com o Pai. Paul Washer tem uma frase que diz o seguinte: a graça de Deus é irresistível, não porque nos força contra a nossa vontade, mas porque ela transforma a nossa vontade para desejar aquilo que antes rejeitávamos. O Senhor Jesus fala no Evangelho de João 6:44: ninguém pode vir a mim se o Pai, quem me enviou, o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então é o Pai quem traz, não é dada opção, escolha, é algo soberano, é sobrenatural, de uma maneira que até o pior dos pecadores, ele vai a Deus, ele não resiste. E é como se fosse a força da gravidade aumentada infinitas vezes. E também nos remete à parábola do filho pródigo, que ele não volta porque quer, mas sim porque o Espírito Santo operou nele, se arrependeu e a vontade, deu aquela vontade de voltar, mudou a sua inclinação e fez ver que era bem melhor estar junto ao Pai. Podemos ver até aqui, depois de cada uma das doutrinas, que o agir do Deus triuno para a salvação, a redenção, é puramente e exclusivamente monergista, né? É só ele, não é o homem cooperando, colaborando. Eu quero, antes de concluir, deixar duas frases de dois teólogos assim, bem influentes, né? O primeiro deles é o brasileiro, Franklin Ferreira, que fala: Deus chama todos ao arrependimento, mas por meio do Espírito Santo chama eficaz e irresistivelmente os eleitos. A graça que o Espírito Santo estende aos eleitos nos traz eficazmente a fé em Cristo. E este chamado interno do Espírito para salvar pecadores é eficaz, invencível e irresistível. E outro teólogo também bastante importante é John Piper, que diz: isto significa que a resistência que todos os seres humanos exercem cada dia contra Deus é vencida maravilhosamente no tempo próprio, pela graça salvadora de Deus, em favor de rebeldes indignos, os quais ele escolhe salvar espontaneamente. Então, o sentimento que a gente tem que ter depois que reconhece isso é ser gratos a Deus por ele ter nos alcançado, ter aberto nossos olhos e nos resgatado, apesar de todo dia o ofendermos, né, tanto em ações quanto em pensamentos. E além disso, sejamos também mais humildes, obedientes, pacientes, submissos, reconhecendo sua soberania e que a salvação é obra exclusiva dele. E assim, a doutrina da graça irresistível, baseada em sua eleição incondicional, é o grande fundamento da nossa confiança de que ele cumprirá para nós as promessas da nova aliança, como diz em Jeremias 32:39. E lhes darei o mesmo coração e um só caminho para que me temam todos os dias. É isso. Hoje encerramos mais um vídeo. Agradecemos se você ficou até aqui conosco. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau. Paz de Cristo.